Vamos falar sobre dinheiro? Está no ar o seu programa sobre educação financeira e investimentos. Você já parou para pensar que o mundo está muito diferente nos últimos tempos? Já ouviu expressões como mundo VUCA ou mundo BANI, ou ainda nem sabe o que é isso? Hoje, para falar sobre essas transformações e sobre esse novo momento, eu estou com um convidado muito especial, que é o Rocha. Rocha, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Luciana. Para mim é um prazer estar aqui. Que alegria! Mundo VUCA, mundo BANI, que loucura é essa que a gente está vivendo, Rocha? O mundo VUCA foi uma expressão cunhada lá nos anos 90, no ambiente militar dos Estados Unidos, para tentar explicar o mundo. Então, na verdade, é um acrônimo onde o V significa volátil, o U significa incerto, né, do inglês uncertainty, o C complexo e o A ambíguo. Tudo que a gente vive hoje. E aí o que acontece? Com o advento da pandemia, aliás, um pouco antes, né, no ano de 2018, um antropólogo norte-americano, James Cassio, ele percebeu que essas palavras, né, esses termos, já não atendiam mais para o mundo atual. Então foi onde ele trouxe o BANI. Então o B é de brittle, que é frágil, o A é de ansioso, o N é de não linear e o I é de incompreensível. Uau! E aí veio a pandemia e carimbou. Sim, e aí a gente percebe que no fundo às vezes é uma mistura, né, do BANI com VUCA, porque as incertezas, a volatilidade, tudo isso continua nos cercando. Perfeitamente, né? Eu compreendo assim que é uma transição e ao mesmo tempo é uma acumulação, né? Não deixou de ser volátil, não deixou de ser ambíguo, não deixou de ser complexo e incerto, né? E veio toda a questão do BANI junto e se somou. Exato. E aí parece que quando a gente sabe todas as perguntas, a vida vem e realmente, né, muda as respostas. Literalmente, é o que vem acontecendo. E aí, Rocha, como lidar com essa ansiedade, né, com essa volatilidade? Eu acho que é de um jeito que as coisas estão indo, de repente, a gente tem a sensação de que houve um retrocesso e volta e depois vai de novo. Como que a gente lida com isso no mundo aí de trabalho, né, de se adaptar a uma nova realidade, de gerar riqueza, de estar aí em movimento junto com tudo isso ao mesmo tempo agora? Essa é uma ótima pergunta, né? Então, às vezes, da maneira como eu me expressei há pouco, passa uma sensação que eu estou dizendo que isso é ruim. Então, na verdade, isso não é ruim, né? São características. Como toda mudança, ela tem oportunidades e tem riscos. Então, na verdade, o que a gente precisa ficar atento é ajustar as velas do nosso barco para aproveitar essas oportunidades, né? Porque assim, né, a gente às vezes é treinado ali, aquele mundo cartesiano, né? Você viveu no mundo corporativo muitos anos, e aí você tem ali, né, um começo, um meio e um fim. Você começa lá como júnior, vai para pleno, depois vai para sênior, e enxerga, né, um ponto de partida e tem ali um objetivo onde chegar. E agora tudo mudou, a gente tem trabalhado de casa, feito conexões com pessoas diferentes. E como que a gente consegue, então, aproveitar esse mundo, essa nova realidade, para que a gente consiga continuar aí prosperando? Muito bom. Então, vamos pensar, por exemplo, na questão do B, que em português é frágil. Então, como é que a gente faz para lidar com uma coisa frágil? Normalmente a gente embala, né? A gente blinda. Coloca plástico bolha, vários jornais ali, é isso? Exatamente. Né? Então, aproveitando o B do frágil, né? O B de blindagem. Então, a gente precisa criar uma blindagem para essa coisa que é frágil. Então, por exemplo, as carreiras, antes, elas duravam toda uma vida. Né? Quando eu era criança pequena, lá em Caratinga, eu fui treinado, e todos os amigos da minha época, para a gente fazer um concurso
para passar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e casar Continuar com a empresa. Como contínuo, né? O pessoal que está nos assistindo, existia um cargo chamado contínuo. Eu sou testemunha, né? Você Sim, também. é. O office boy na empresa, ia crescendo, ganhava um salário mais ou menos, já casava. Né? Exatamente. Não só sou testemunha, como fui um office boy. Né? Que legal. Bom, e hoje a média de duração de um emprego é de 2 anos. 2 anos, é isso mesmo? É de 2 anos. Então você pega na média, é 2 anos. Aí de novo, né? Isso é bom ou isso é ruim? Se a gente for pensar com aquela mentalidade antiga, é assustador. Mas se você for pensar nas exigências, na velocidade desse mundo, isso é ótimo. Porque é justamente mudando de emprego que a gente consegue dar saltos na carreira. Você, dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesma organização, você conseguir subir é muito difícil. Né? É muito mais linear, né? E quando você faz essas trocas, pode ser exponencial, o céu é o limite. Exatamente. Né? E assim, Rocha, isso do frágil, muitas vezes a gente via ali, né, naquela cultura um pouco mais antiga, fomos criados assim, né? Que você não pode mostrar sua vulnerabilidade, sua fragilidade. E é como se a carreira também não pudesse ter, né, nenhum erro, nenhuma mácula. Mas hoje a gente já entende que os erros fazem parte. Exatamente. O erro hoje ele é visto como uma oportunidade de aprendizado. Né? Tanto que qual que é a ideia, por exemplo, da startup, né? que é um termo novo. Você começa pequeno, erra, E acerta. aprende e aí você escala. Sim. Né? E cada movimento dentro de uma startup, vamos começar com um novo produto, vamos abrir um novo setor. Eles fazem de novo esse mesmo exercício. Vão fazer pequeno, erra, aprende com o erro para poder escalar. Que legal. E depois, e o A? Porque a gente falou do B, e agora o A? Bom, o A é o do ansioso, né? Então, eu estava olhando, na hora que eu cheguei aqui, eu tinha olhado aqui que eu estava com 50 mensagens de WhatsApp. Uau! Né? Bom, nós vamos ficar aqui um tempo conversando, a hora que eu ligar o meu celular de novo, pode ser que já tenha mais umas 30 ou mais umas 50. Né? Quase gremlins que se multiplicam, as mensagens do WhatsApp. Mais um e-mail, mais o Telegram. E-mail, Telegram, aí você tem o grupo da família, o grupo dos consultores, Condomínio. O grupo dos escritores, o grupo do condomínio, o grupo do bairro e vai. Certo é que dessas 100 mensagens que estão aqui, pelo menos uma ou duas vão me gerar ou a necessidade de tomar uma ação imediata, ou seja, de me desviar do meu foco, ou vão me trazer um tipo de aborrecimento, de tristeza, porque é uma notícia de não sei o quê, que eu já vou querer abrir para saber o que está por trás daquilo ali. Né? E aí essa ansiedade, ela vai se multiplicando, né? como você falou. Então, mesmo sabendo que essas mensagens, que eu não preciso ter pressa, eu posso deixar para olhar isso depois, mas isso vai gerando uma ansiedade muito grande. Excelente. Segura isso e você aí segura um pouquinho que a gente vai para o intervalo e na volta o Rocha vai contar para a gente como lidar com essa ansiedade. A gente já volta. Estamos de volta com seu programa sobre educação financeira e investimentos, hoje falando sobre o mundo bunny, sobre essa loucura que são os dias atuais. E eu quero te convidar, antes da gente voltar aqui com o Rocha, para te perguntar se você já nos segue lá nas nossas redes sociais. Se ainda não, dá lá uma olhadinha, @LucianeQuedo, e lá no YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro. Rocha, você contou pra gente o que gera ansiedade, aquela monte de mensagem, às vezes assim, né, é o grupo do condomínio, o grupo de vendas do condomínio, não tô querendo comprar nada, mas eu quero olhar todas as mensagens, né? Exato. Tá vendendo um copinho de iogurte velho, eu quero olhar. E como que eu faço para lidar com isso? Conseguir controlar essa emoção? Muito bem. Então, no caso da fragilidade, né, a gente blinda.
Então, vamos pensar em termos assim, da carreira, né? Da trajetória profissional. Como é que eu blindo? Da mesma forma como você me aconselha a blindar os meus investimentos. Você fala assim, ó, é longo prazo e é diversidade. É isso aí. É isso. Aprendeu direitinho. Então, com a carreira é a mesma coisa. Eu preciso ter uma visão de longo prazo. Né? E nessa visão de longo prazo, então vamos dizer assim, que a visão ela seja onde eu me vejo. Então, fazendo uma analogia com uma viagem. Eu quero ir para o Rio de Janeiro, lá no Corcovado. Então, eu me vejo lá no Corcovado. Se eu tenho clareza de que é isso que eu quero, e eu saio daqui e tem um problema ali na Dutra, não tem problema, eu pego pela Carvalho Pinto, né? Não está tendo condições de viajar por terra, ok, eu pego o avião, porque eu tenho clareza que é lá que eu quero chegar. Ainda né? que tenha que contornar muitas vezes e lidar com essa fragilidade que possa surgir no meio do caminho e a ansiedade, né? Mas eu quero ir para o Rio de Janeiro, não quero ter que voltar para pegar outra rodovia, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, porém eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Né? E essa visão, a gente pode daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como que a gente deixa isso mais palatável. Agora, a questão da ansiedade, como que a gente lida com ela? Com ação planejada, um plano de ação. Então, se a gente observa, cheguei no consultório médico e estou sentado e está demorando, eu resolvo pegar um livro para ler. Aí eu comecei a ler 3 páginas e já me chama. Né? Falei, gente, caramba, né? O que é isso? Como que passou rápido? Então, o melhor remédio para a ansiedade é ação. É você agir, é você ocupar o seu tempo, ocupar a sua mente, ocupar o seu corpo. Com ações objetivas. Com ações objetivas. Bom, então, a partir dessa visão, eu crio um plano de ação, porque eu não vou conseguir fazer assim e estar no Rio de Janeiro, que o mundo ansioso é assim, né? A gente vê até as crianças, né? Liga ali que eu quero assistir a Patrulha Canina, tal. Aí você liga, a televisão demora 3 segundos para ligar, liga. Eu falei, não, já apertei, tem que esperar um pouquinho, né? Bom, então, eu tendo essa clareza que não vai ser assim, né? Eu vou fazer um plano e esse plano de ação ele precisa ter algumas características, sendo que talvez a principal tem que ser um plano flexível. Que eu tenha que conseguir me adaptar. Mas conta pra gente, e depois o N? O N é não linearidade lá do mundo Bunny, né? Bom, o que é uma coisa não linear? É uma coisa que não tem uma relação direta entre causa e efeito. Então, uma coisa linear, toda vez que eu fizer A, vai acontecer o B. Numa coisa não linear, se eu fizer o A, pode acontecer o B, o C ou o D. E não necessariamente é o que eu quero. Que não necessariamente é o que eu quero, né? Perfeito. Bom, então qual que é a saída aí? Por mais não linear que seja alguma coisa, ela tem trechos ou tem eventos que são lineares. Então, lá na questão dos investimentos, né? Eu lembro sempre de você me mostrando... Olha, Rocha, olha o desempenho desse produto aqui, ó, de 2018 até agora, né, como é que foi? Esse, olha, teve um baque aqui, eletrocardiograma. Um eletrocardiograma, né? Ele fala, mas você vê que tem uma tendência que está de crescimento. Olha, e olha essa região aqui, ó. Se você pegar um período aqui de 2 meses, é possível... a gente conseguir uma linearidade, mesmo nessa coisa que não é linear. De entender a tendência. Então, eu estou lá no Rio de Janeiro e eu sei que eu estou indo para lá. Sabe ainda que eu lá. precise contornar. No caso de carreira, tem uma coisa que é independente do mundo VUCA, do mundo Bunny, tem uma coisa que é linear. É a relação dos nossos talentos com a nossa produtividade e a nossa felicidade. Então, independente do que estiver acontecendo, se eu estiver fazendo aquilo que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, aquilo vai dar um resultado positivo. Que legal. Né? E que o mundo precisa, então, aí é sucesso certo. Aí agora você me faz lembrar de Aristóteles, né? Que disse, onde os seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam, aí está a sua vocação. E vocação, que vem do latim, significa vocare, chamado. Então, eu olho para as necessidades do mundo, olho para os meus talentos, estou chamado a resolver aquilo. Que maravilhoso. E, aproveitando, né, quando eu digo que, quando a gente fala desse mundo não linear, frágil, ansioso,
tem aspectos positivos. Um aspecto é que nós estamos assim num mundo de infinitas possibilidades. Então, antes as carreiras eram lineares. Fez engenharia, vai ser engenheiro. Fez direito, vai ser advogado ou juiz ou algo nessa linha, né? Hoje não existe mais essa relação. Eu posso ser o que eu quiser. O que você quiser. Se você olhar... da formação. Exatamente. Né? E aí? E o I agora? Você não pode sair daqui sem contar pra gente o I. Olha, o I não vai dar para falar. Porque... não, gente, pode isso? Não pode. O I nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? O I é de incompreensível. Então, quantas vezes hoje em dia nós nos vemos perguntando assim, gente, mas como é que deixaram chegar nisso? Nesse ponto, né? Como é que ninguém pensou nisso antes, né? Bom, e como que a gente lida com isso? Com inteligência, mas não exatamente aquela inteligência lógica. Medida pelo QI, né? Exato. Né? Por quê? Porque se um negócio é incompreensível, não adianta eu querer tentar com a lógica, né? Mas é com a inteligência emocional, para poder lidar com isso que é incompreensível, né? Aí a gente fecha as 4 letrinhas então, né? Blindagem, ação planejada, nitidez, então para aquilo que não é linear, eu vou botar foco na parte que é linear, e com a inteligência emocional. Maravilhoso! Rocha, um prazer imenso ter você aqui com a gente. Deixa aqui pra gente as suas redes sociais. O Rocha é escritor, ele é autor aqui do livro. Você pode passar para mim para eu mostrar aqui, momento jabá, mostrar o livro espetacular, que é Os 7 Portais de Jaspe. Muito bacana, eu super recomendo a leitura. E deixa aqui pra gente suas redes sociais, Rocha. Muito bom. João Carlos Rocha, né? Você joga no Google aí. E eu utilizo mais o LinkedIn. Então lá o meu nome é exatamente João Carlos Rocha, né? LinkedIn, /João Carlos Rocha. E o Instagram, que também é João Carlos Rocha. Prazer imenso ter você aqui com a gente. E você não saia daí, que a gente volta no próximo bloco para falar sobre como investir no mundo Bunny. Até já! Estamos de volta com o seu programa falando sobre educação financeira e investimentos. E agora que você já sabe tudo sobre o mundo Bunny, a Fernanda vai contar pra gente como investir, como cuidar dos seus investimentos nesse momento atual. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lua. Como assessora é sempre um prazer falar um pouquinho de investimentos, né? O que a gente vive no dia a dia. Então é sempre muito gostoso poder ajudar as pessoas a entender um pouquinho como é que funciona o mundo de investimentos. E aí, depois que o Rocha nos deu uma aula, né, Fê? Que aula, falando adorei. desse momento, e a gente percebe isso realmente no mercado financeiro. O mundo político acabando tendo aí consequências e ações dos investimentos, a bolsa que sobe e desce. E aí, o que você me diz para a pessoa que está começando a investir? Que cuidados ela tem que ter para esse cenário atual? Acho que uma das principais coisas que a gente precisa saber antes de começar a investir é entender um pouquinho qual que é o perfil de investidor que eu tenho, né? Então, quando a gente fala, poxa, mas você é um investidor conservador, é um investidor moderado, é um investidor arrojado, né? Aquele cara que gosta de emoção. Por que é importante entender isso, né? Porque a gente está vivendo no mundo Bunny, a gente está ou no mundo VUCA, as duas coisas tudo ao mesmo tempo, e cada vez mais é difícil prever o que vai acontecer, né? Vamos pegar um exemplo que é muito recente. A gente estava vindo num momento, em 2019, o Brasil tinha conseguido fazer a reforma da Previdência, estava num momento que tudo indicava de que assim, a gente ia ter um crescimento, vamos investir, vai ser super legal, e de repente, da noite para o dia, pum, pandemia. Né? E aí o mercado desabou, o mundo caiu, né? As coisas aconteceram,
E cada vez mais a gente está vivendo um momento, a gente vive num mundo que as coisas acontecem numa velocidade muito rápido. E principalmente, antigamente, o que acontecia fora não impactava tanto dentro de um mercado, né, de um país. Hoje em dia, com essa questão da globalização, às vezes o que acontece lá na Europa, na Ásia, impacta diretamente aqui no Brasil, em minutos. Então, hoje tudo muito rápido. E aí a importância da famosa diversificação, né? Porque no fim do dia, ninguém tem bola de cristal. Exatamente. E às vezes a pessoa que se acha super arrojada, super agressiva, no fundo tem um perfil conservador. O estômago e o coração não aguentam tanto mexe-mexe, não? A gente brinca que todo mundo é valente enquanto a bolsa está subindo. Exatamente. Mas a hora que a gente testa os nervos mesmo é no momento de crise, no momento de queda, no momento que você vai falar, opa, será que eu realmente estou preparado para isso, né? Então, acho que para quem está começando a investir, entender esse perfil, e não só isso. Uma parte do investimento, ele tem que estar guardado no que a gente chama da reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Eu brinco que é o dinheiro do leite das crianças. O dinheiro da pinga você arrisca, o dinheiro do leite você não arrisca. Então, um percentual do seu investimento, ele tem que estar numa caixinha, mesmo que ele renda um pouco menos, ele tem que estar numa caixinha mais segura. Porque são nesses momentos de incertezas que você pode ter uma necessidade e aí você tem de onde tirar, né? Sem pedir pro cunhado, né, gente? Sem pedir pro cunhado, pro banco, pro cheque especial. Exatamente. Ô Fê, e aí essa visão que o Rocha nos trouxe, de longo prazo, que é o que acontece na nossa carreira. Eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu sei que lá que eu quero chegar. Isso também se faz verdade aqui no mundo de investimentos? Totalmente, né? Totalmente verdade. Acho que sempre que a gente fala de investimento, e acho que a principal balizador por que eu estou investindo? Eu estou investindo porque eu quero enriquecer amanhã? Isso não existe. É só trabalho, né? Duro, né? Isso é transpiração. Isso exatamente. Então, assim, quando você tem essa visão de longo prazo, assim como o Rocha falou um pouquinho sobre a questão da ansiedade, de você lidar, de você blindar, quando você tem essa visão de longo prazo e você tem consciência do que você está fazendo dentro do seu portfólio de investimentos, fica muito mais fácil passar por esses altos e baixos. Então, vamos supor, quando você investe em uma ação e você investe nessa ação com a consciência de que você está comprando um pedacinho dessa ação, que você está se tornando sócio dessa empresa, em um momento de queda, você não fica nervoso, porque imagina se você montasse o seu próprio negócio. Poxa, ficou uma semana sem vender, você vai fechar? Não dá, né? Não quero mais. Montei uma loja e olha, a Fernanda tem uma loja, uma rede de lojas de tortas maravilhosas. A Aldeia das Tortas, super recomendo. Para quem é de São Paulo, para quem é de São José, super vale a pena conhecer. Não dá, né? Falar, puxa, não vendi tortas essa semana, eu vou fechar. Exato. Você não vai fazer isso, porque o seu investimento, né, foi muita coisa que você pôs. Então, você tem um plano. Exato, local você físico. tem um plano de longo prazo. Então, quando você traz esse mindset para dentro do universo de investimentos, fica muito mais fácil. E até o contrário, porque daí você passa a ver a coisa de uma forma diferente. Você passa a ver assim, opa, caiu, acho que eu vou comprar mais um pouquinho. Oportunidade para eu comprar mais um pouquinho. E aí a gente foge do efeito manada, né? No momento que a bolsa tá alta, o telefone costuma tocar, todo mundo querendo comprar. E quando a bolsa cai, as pessoas ligam querendo vender. Quando a gente foge desse ciclo e entra num outro movimento que é esse, de perceber, né? Quando o ativo está barato ou quando ele está caro, eu consigo ter uma gestão muito mais eficiente da carteira. Exatamente. E para quem está começando, que a gente falou um pouquinho de diversificação, né? Eu acho que exatamente pelo fato de ninguém ter uma bola de cristal, também é importante que você tenha um pouquinho de cada um dos ativos dentro da sua carteira. Porque, de repente, em um momento que a bolsa cai, você tem ali algum fundo internacional que não está caindo, você tem uma renda fixa que não está caindo. Então, você ter um pouquinho nessas caixinhas é extremamente importante. E tem alguns ativos que a gente chama de ativos de hedge ou ativos de proteção. Por exemplo, o dólar, por exemplo, o ouro. Então, você também ter esses ativos que, em geral, não sofrem quando você tem uma crise, também é importante. Por isso, o trabalho de um assessor acaba sendo muito válido na vida do investidor, porque é difícil a pessoa que não trabalha diretamente com isso conseguir acompanhar todo esse universo. Já quando você tem um trabalho de assessoria por trás,
o assessor ele vai fazer esse papel e vai trazer mastigado para você, né? Então, acho que essa parceria que existe entre assessorias de investimentos e o cliente, ela acaba sendo muito rica para os dois lados. E o grande objetivo é que todo mundo consiga prosperar, aumentar ali a sua carteira, torná-la mais robusta, para poder viver nesse mundo que está aí com uma alta volatilidade e num mundo um pouco mais frágil. Exatamente isso. Fernanda, maravilhoso ter você aqui. Deixa aqui pra gente as suas redes sociais. Onde é que a gente consegue te encontrar? Ó, para me encontrar, a forma mais fácil de me encontrar é pelo Instagram. Eu tô como Fernanda F. de Carvalho. Me manda uma mensaginha lá e daí você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Enfim, a gente pode bater um papo. Excelente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço ter você aqui e agradeço você que acompanhou o programa com a gente. Quero te lembrar que toda segunda-feira, logo depois do jornal, às 8h30 da noite, tem programa novo. E o da semana que vem tá muito especial. Não perca, te espero lá. Enquanto isso, a gente se encontra nas redes sociais. Até breve!